Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Bruno Munhoz, você está no canal de Finanças que hoje eu vou te falar sobre proteções da carteira. Se você não está em outro planeta, você sabe a crise que a gente está passando, uma das piores crises aí da história, e isso fez com que o Brasil, um dos países também que está sofrendo muito com isso, tomasse algumas atitudes muito extraordinárias. E uma delas que a gente não estava esperando em hipótese alguma, se você me perguntasse há um ano atrás, eu ia falar que você é louco, é a Selic a 3% ao ano e ainda com o Copom deixando aberto mais um corte de 0,75 na próxima reunião. Já tem asset, que nem eu fiz um outro vídeo aqui sobre o Itaú que ele postou, falando que a Selic tem chance sim de chegar a 1,5% ao ano. Então assim, a gente nunca viveu isso na história e com certeza isso afeta completamente o mundo dos investimentos, tá? Então, se você foi ensinado aí sempre a investir em CDBs, sempre a investir em renda fixa e só tem isso nos seus investimentos, é hora de você pensar. Se você já está em renda variável ou está entrando, também esse vídeo vai ser bem interessante para você entender como eu faço na minha carteira para proteções e se você quiser, obviamente, pode fazer igual o que eu faço, nas proporções que você achar melhor. Então vamos lá, eu peguei aqui alguns dados. Primeiro, sexta-feira passada, a Petrobras subiu em um dia 6%, tá? Na sexta-feira. 6% de um dia de alta da Petrobras equivale a 2 a 3 anos de rentabilidade na poupança. Então olha só o nível que a gente está. Aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra, não sei se a Petrobras vai subir mais ou não, mas só para você ver como a renda variável vai trazer mais e mais oportunidades do que a renda fixa. Um outro exemplo, eu peguei aqui o melhor CDB que a gente tem na plataforma, e todas as corretoras devem ter mais ou menos esse mesmo CDB, com essas mesmas taxas, pagando 9%, se você deixar o seu valor por 7 anos, CDB de 7 anos. Então você só vai tirar 2027 e vai receber 9% ao ano. Eu vou dar um outro exemplo, também não é nenhum tipo de recomendação, mas, por exemplo, fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário pagando 9, 8%, pouco menos, mas é isento de R, pagando isso só de dividendos, só de proventos, de aluguéis, fora o potencial de valorização. Ou, por exemplo, o Bradesco, Itaú, se você pegar os dividendos que eles pagaram ano passado e trazer para esse ano com o valor que está a cota hoje, também dá mais de 10% aí por ano. Ah, mas não sabe se eles vão pagar os dividendos? Beleza, a gente não sabe, por isso que eu não estou falando para você comprar ou não. Só que imagina se eles pagarem os mesmos dividendos do ano passado e ainda ter o potencial de valorização e subir em 7 anos. A gente está falando de 7 anos, tá? Então, é o momento sim de você talvez começar a pensar, se você nunca investiu em renda variável, começar a pensar talvez em colocar um pouco do seu patrimônio nisso. Mas, principalmente se você está entrando agora, a gente está vivendo no Brasil, principalmente, um momento muito diferente do contexto mundial. Porque no mundial a gente tem aí os países reabrindo, uma economia muito mais sólida, por exemplo, Estados Unidos, muito mais sólida do que o Brasil, e políticos que estão a favor do país. Aqui a gente começa a ver o contrário. Continua aquelas guerras políticas, continua um querendo mais poder do que o outro, muito provavelmente está tendo uma roubalheira muito forte. A Polícia Federal já começou a investigar essas compras de respiradores, de máscaras que os governadores estão fazendo. Então, nos próximos capítulos a gente pode ter alguma notícia a mais sobre essas coisas. Então, o Brasil é diferente do mundo, tá? A gente tem também não só os problemas que o mundo tem, mas a gente também tem os nossos problemas políticos que já perduram aí há anos. Então, pensando nisso, você precisa se proteger. Se você está entrando agora, então, na renda variável, você precisa se proteger. Não adianta achar que só vai subir porque caiu 40%, porque se você não entende de mercado e não tem estômago para ver o seu patrimônio cair 10, 12% em um mês, você tem que se proteger. E eu vou trazer algumas coisas que eu utilizo na minha carteira. A primeira delas, como proteção hoje, é escolher bons ativos. Então, quem me conhece, quem me segue aí no YouTube sabe, eu hoje estou muito comprado nos bancos, especificamente os bancões aí, nada dos bancos menores. Então Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Pelo menos 50% do meu patrimônio estão nesses bancos, porque eu acredito que
qualquer outro setor pode ser afetado por essa crise, menos os bancos. Se forem, vai ser o menos afetado de todos. A gente pode ter problema com varejo, pode ter problema com aviação, pode ter problema com qualquer coisa. Mas os bancos é muito difícil. Qual que é o maior problema que os bancos podem ter? Calote, dívida, muito tipo de inadimplência. Só que os nossos bancos não emprestam dinheiro sem garantia. Pelo menos grandes empréstimos de 200, 300 mil para cima, 1 milhão, 2, sem garantia, sem você deixar um imóvel, sem você deixar muita coisa, eles não emprestam. Então, o risco para mim, em risco e retorno, eu acho que os bancos eles são os melhores ativos hoje para essa crise que a gente está vivendo. Tá? Eu estou saindo de petróleo, eu estou saindo de todos os outros tipos de ativos. Essa é a minha opinião. Tem um pouquinho, 10%, 15%, que eu uso para swing trade, gosto muito de Via Varejo, gosto muito de Croton, uma educação, mas essas são empresas que eu acredito que vão dar uma rentabilidade muito, muito forte aí de 50%, 60%, e é uma parte pequena do meu patrimônio, tá? Uma outra coisa importante, que eu gosto bastante, e todo mundo fala, é óbvio comprar dólar ou alguma coisa desse tipo, dólar ou ouro, exemplo. Só que eu não gosto de comprar nada direcional, tá? Então você comprar simplesmente o dólar e colocar ele, sei lá, seja em fundo, seja lá o que for. Como eu não gosto de comprar nada direcional, como é que eu entro com uma parte da minha carteira em dólar? Eu compro o IVVB11. IVVB11 você pode comprar na bolsa, na B3, então é como se você comprasse qualquer ação brasileira. Ele é um ETF que replica o S&P 500. O S&P 500 é um dos índices americanos de uma bolsa americana lá, muito bom, são as melhores empresas, coloca lá, você vai ver as primeiras, são as mais tops que todo mundo conhece, Johnson & Johnson, Disney e tal, e você consegue com isso replicar esse índice. E ao mesmo tempo, esse índice está atrelado ao dólar. Então se o dólar sobe e as ações sobem, você ganha duas vezes. Se o dólar cai, mas as ações sobem, você pode ficar no 0 a 0, dependendo de quanto for. Então por isso que eu prefiro. Primeiro porque eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu me exponho ao mercado internacional e ao mesmo tempo eu me exponho ao dólar. Então o IVVB11 é muito legal, inclusive está batendo máximas históricas, nunca bateu esse preço que ele está agora. É bastante interessante vocês pensarem. Uma terceira proteção que eu já tive e hoje não estou usando no momento é você entrar em short em BOVA11. BOVA11 também é um ETF, mas é o ETF do Ibovespa, tá? Da nossa bolsa aqui. Então, como é que você entra em short? Basicamente, você não tem o ativo na sua carteira, você abre o home broker lá e ao invés de você comprar, você vende. É muito legal fazer isso porque você recebe o valor e você pode investir ele. Tá? Parece ser meio louco, mas é isso mesmo. Você, exemplo, vamos supor que o BOVA11 custa R$100 por cota. Você vai comprar 10 cotas, dá R$1.000, certo? Se você for comprar, você tem que ter os R$1.000 na sua conta, aí você entra comprado. Se você for entrar vendido, você simplesmente vende, você fica menos 100 e recebe os R$1.000 para você investir aonde você quiser. Obviamente, uma hora você tem que zerar a operação, para zerar você tem que comprar e para comprar você tem que ter os R$1.000 de volta. Então isso é entrar em short, é entrar vendido. Então eu já passei por isso, eu já pensei assim, eu acho que a bolsa tem 30% de chance de cair mais e 70% de chance de subir mais. Como o meu patrimônio é totalmente em bolsa, o que eu fiz? Eu peguei meu patrimônio total e 30% dele eu entrei vendido. Então vamos supor que você tenha 100 mil na bolsa e você acha que tem 70% de chance da bolsa subir e 30% de chance da bolsa cair. Você pega os 100 mil, R$30.000 você entra vendido em BOVA11. Esse dinheiro vai entrar na sua conta, você vai ficar com 130 mil. Você pode pegar esses 30 mil e reinvestir em outras ações, comprar ações ou deixar, por exemplo, no Tesouro Selic, algo desse tipo. O que você precisa saber é que, vamos supor que você comprou a R$100, 30 mil, certo? Se subir, se o BOVA11 ao invés de cair, ele subir, vamos supor que subiu para 110, você vai ter que comprar a 110. Ou seja, você vai estar perdendo R$10 por cota. Da mesma forma que se ele cair e você acertar, você pode ter menos dinheiro para comprar. Então, se você gastou 10 mil para comprar 100 cotas, e aí caiu, você talvez vai precisar de 9 mil para comprar essas 100 cotas, né? 10 mil para vender, 9 mil para comprar, esse é o seu lucro. Então, short em BOVA11 basicamente é isso. Você também pode usar isso para se proteger. Então, resumindo, tem esses 3 tipos
de proteção aí que são os mais comuns que você pode fazer, principalmente se você não investe, tá? Se você nunca investiu, procure um assessor, procure alguém aí que pode te ajudar, principalmente para você não cometer erros operacionais na sua corretora, e fala isso para ele. Fala, ó, eu quero montar uma carteira equilibrada, com um pouco de ações fora. Ah, então eu posso entrar no IVVB11 com 10, 20% da minha carteira, então você fica com uma parte dolarizada. Se o Brasil afundar, for tudo por água abaixo e tal, com certeza o dólar sobe. Se o mundo também melhorar e só o Brasil ficar para trás, essa sua parte aí vai subir mais ainda, porque você vai ganhar no dólar e na cotação. Uma outra coisa que eu falei é você se proteger com boas ações. Então você vai estar blindado. Se o Brasil, vamos supor, piorar e a gente entrar numa recessão, você tem que saber que as ações brasileiras que você escolheu são boas o suficiente para passar por isso. Para você dormir confortável, sabendo que você... Ah, mas caiu 10%. Beleza, mas você sabe que aquela empresa não vai quebrar de jeito nenhum. Vamos supor, Banco do Brasil, Bradesco. Então você tem que ter esse tipo de compra pensando na sua segurança e pensando na sua qualidade de vida, para você não ficar todo dia entrando no home broker. E o terceiro tipo é o short em BOVA11, como eu já expliquei aí. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Nunca se esqueça de cuidar do seu rico e suado dinheirinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!